bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Eu sou o Hugo Figueiredo e no vídeo de hoje eu vou fazer, na verdade, uma correlação entre esse livro da grande autora Hannah Arendt com alguns cenários que hoje eu vejo muito nos dias atuais no Brasil e no mundo. Antes de mais nada, é importante que eu fale aqui para vocês se inscreverem no canal Mergulho na História para acompanhar semanalmente vídeos novos e ficar sempre atento aqui aos nossos vídeos. Bom, pessoal, uma coisa que eu queria aqui conversar com vocês é que vocês que já me seguem aqui no canal há mais tempo, já há alguns anos, vocês sabem que eu nunca falo sobre política no sentido político partidário, nunca me posicionei, nunca falei sobre candidato A ou B e eu pretendo continuar assim. O que acontece? Porque o nome do vídeo hoje que eu achei interessante trazer, porque hoje eu enquanto historiador, eu percebo muito no sentido de hoje as pessoas adotando uma postura, e isso acontece no cenário político partidário, mas também isso ocorre em outras esferas da sociedade, nas relações de percepção de modo econômico que seja mais adequado, na percepção de maior ou menor participação do Estado, enfim, em todos os tipos de discussões que nós temos hoje em dia. O que eu vejo que é muito presente, e eu vou já chegar na Hannah Arendt, é um processo de desumanização daquele que você não gosta. E existem fatores que explicam esse cenário. O primeiro é que hoje, com o advento da internet, existe um processo que eu chamo de algoritmização do pensamento, que seria, hoje você começa a consumir um determinado conteúdo e as ferramentas, eles apenas te colocam vídeos e conteúdos que fortalecem essa nossa perspectiva. E aí, sem que percebamos, acabamos entrando em determinadas bolhas onde nós não estamos sujeitos a perceber outros pontos de vista, certo? E aí também um ponto que eu acho que a gente entra nesse processo de desumanização e é muito perigoso, porque assim, tudo bem que existam divergências, né, que existam pontos de vista, é natural, é intrínseco à condição humana, à sociedade, só que quando a gente começa a tolerar algo que não é tolerável, como por exemplo violência, como ameaça, coisas dessa ordem que saem do campo da discussão, né, ideológica, política, seja o que for, para entrar num viés onde é muito perigoso. Porque hoje as pessoas, e eu vejo muito isso, elas não defendem, por vezes, princípios e valores. Então hoje, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas que hoje as pessoas veem, o fato foi tal. Aí as pessoas fazem a pergunta, quem foi que fez e com quem se fez isso? E a depender da resposta dessas duas perguntas, é que muitas vezes a gente formula uma valoração se a gente acha aquilo certo ou errado. Então isso é muito perigoso, porque a gente deixa de perseguir o que é justo, o que é correto, para decidir e formar o nosso juízo valorativo, moral, com base em quem está fazendo. E aí a gente percebe uma fragilidade de uma sociedade. Isso é muito nítido. E aí por que eu tô fazendo esse preâmbulo? Para chegar na Hannah Arendt e o que ela escreveu sobre o antissemitismo na Alemanha na década de 30, o que desencadeou ali os campos de concentrações nazistas, a perseguição que os judeus sofreram na Europa ali por Hitler. E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso porque assim, Hannah Arendt, que na minha opinião é a maior pensadora, a maior autora, e Hannah Arendt, Freud, Nietzsche e Dostoiévski, eu acho que são os grandes autores que, na minha opinião, são realmente
fantásticos. E assim, qual é o ponto? A Hannah Arendt, ela coloca algo que ela é brilhante, no sentido de dizer que só foi possível a sociedade tolerar tudo o que aconteceu ali com os judeus, inicialmente naqueles guetos, depois a criação dos campos de trabalho forçado. O primeiro foi Dachau, né, na própria Alemanha ainda, assim que o Hitler chegou ao poder, em 1933. E aí o que acontece? Até depois do início da criação dos campos de concentração, de extermínio propriamente dito, como Auschwitz. E aí o que acontece? Qual é o ponto? É porque ela coloca que sempre anteriormente às grandes catástrofes, aí ela traz exatamente o regime nazista, que é o objeto de reflexão dela, existe necessariamente um processo de desumanização. Então, assim, não se trata da ordem do, ele é meu adversário, não, é na ordem de que ele não é humano. Então, o que acontece? A sociedade alemã, que culturalmente muitos colocam como a sociedade mais avançada naquele momento ali na Europa, ela tolerou e proporcionou e fomentou ali o que ocorreu a perseguição aos judeus. E isso quer dizer que até uma sociedade, independente de quem ela seja, quando ela passa por um processo de perceber o outro de forma desumanizada, ela tolera qualquer tipo de sorte, qualquer tipo de cenário que possa vir a acontecer. Então, quando os alemães eles estavam entregando os judeus, colocando os judeus nos campos de concentrações, eles não estavam colocando pessoas ali naqueles campos de concentração. Quando um alemão ele visualizava pessoas sendo enviadas em trens de vagões para campos de concentração, para lá serem mortas em câmaras de gás, queimados, explodidos também, eletrocutados, e toda sorte de processo de matança que infelizmente isso ocorreu de forma sistemática, mecanizada, industrial, em escala industrial, como por exemplo depois que criaram-se as câmaras de gás, né? Então o que acontece? Dentro desse cenário, a sociedade alemã não via uma pessoa ali sendo conduzida para um campo de concentração, não. A sociedade alemã ela via um judeu sendo conduzido para um campo de concentração. Percebe aí o ponto? Então, essa pessoa que passou por um processo de desumanização, e isso a campanha ideológica, publicitária, nazista, principalmente por conta da atuação satisfatória no sentido de eficaz, não estou falando juízo valorativo, mas no sentido de que foi muito eficaz a propaganda de Goebbels, ministro da propaganda nazista. Ela desenvolveu ali no seio da sociedade alemã que os judeus eles não eram seres humanos. Então assim, eles não tinham tolerado, não tinha essa fissura, esse trabalho de condescender que pessoas tivessem sido queimadas, mortas, porque se tratava apenas de judeus. Então esse é o ponto. Nós, enquanto sociedade, digo no Brasil e no mundo, nós não podemos coadunar com a desumanização de pessoas que nós pensamos de forma distinta, ou que seja na esfera político-partidária, seja na esfera ideológica, na esfera econômica, na perspectiva de mercado, de trabalho, o que for. Porque quando nós condescendemos com isso, nós toleramos o resultado subsequente, que a história nos dá inúmeros exemplos de que as tragédias sempre ocorrem dessa forma. Então assim, é importante que, claro, todo mundo tem seu viés do que acredita, de cenários que julgam mais positivos e está tudo certo. Só que eu sempre lembro, né, isso eu sempre converso nas conversas com amigos, que devemos defender princípios e valores e não pessoas, porque as pessoas passam, as pessoas estão sujeitas a erros, só que os princípios são que devem nortear toda e qualquer sociedade civilizada, ou que queira rumar para um processo realmente democrático, civilizado e satisfatório. Eu acho que é isso.
Bom, pessoal, basicamente é isso. Eu acho que no vídeo de hoje eu queria mais fazer essa conversa aqui com vocês. Em outros vídeos eu vou trazer mais assuntos relacionados a livros. Mas deixa aqui tua opinião, se você gostou, deixa aqui nos comentários o que você acha, tua opinião sobre isso que eu falei. E é isso, pessoal, tamo junto, abraço, valeu!